Olá, vamos falar de Bíblia? Hoje vamos falar da mulher samaritana. No capítulo 4, no versículo 20, ela diz assim: Nossos pais adoraram nesse monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. A resposta de Jesus para ela está mais abaixo, no versículo 23. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Ele fala também de salvação, mas ele fala principalmente de adoração. Você já ouviu aquela expressão que diz assim, igrejas cheias, pessoas vazias? Eu quero discordar dessa expressão e dizer que as pessoas estão cheias. Quem estão vazias são as igrejas. Por quê? Porque uma igreja sem adoradores, ela não tem a presença. A presença do Espírito não está na igreja. Se a igreja não tiver ninguém dentro da igreja, o Espírito Santo não vai estar operando lá. A presença vem, né, através da adoração das pessoas, porque hoje nós somos o templo. Antigamente, as pessoas ficavam, né, fora do templo e ali a presença ficava naquele lugar lá onde, né, o templo que Salomão construiu, a arca estava lá e a presença estava na arca. Então eles tinham que se deslocar até o templo para fazer expiação de pecado, para adorar, porque a presença estava lá. Depois de Jesus, ele diz agora para ela, não. O tempo virá em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é em Jerusalém mais, não é aqui, neste lugar onde ela estava falando, lá no poço de Jacó, né? Onde eles adoravam, os samaritanos adoravam. Não existe mais aquele monopólio de a presença de Deus só estar nesse templo e eu tenho que ir ali. Não. Com a vinda de Jesus, agora se estendeu para todos os gentios que quiserem adorar o Pai, desde que sejam em espírito e em verdade. Então eu posso afirmar com certeza que esse ditado que as pessoas dizem, igrejas cheias de pessoas vazias, as pessoas estão cheias. As igrejas sim estão vazias. Né? O que as pessoas precisam entender é que elas idolatraram a igreja e acham que a presença de Deus só virá se elas forem até a igreja. Não. Isso não é verdade. É isso que eles querem que nós acreditemos, que a presença de Deus só virá se formos para a igreja. Não. A presença de Deus está em nós. É tanto que ele disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Mas ele também está comigo se eu estiver sozinha na minha casa e eu orar e eu adorar e buscar o Pai em espírito e em verdade. Por que o avivamento da Rua Azusa se deu numa rua e não num templo, numa igreja? Porque a presença de Deus, ela não está numa igreja, ela está em nós. E o avivamento da Rua Azusa foi criticado por cristãos e pela mídia secular também, verdade? Então, o que eu quero dizer? Que hoje em dia, a adoração ela não está limitada a estar dentro de um templo. A adoração é nossa, nós somos o templo, nós que temos que buscar a presença de Deus. As pessoas precisam despertar para esse tempo de adoração. As pessoas não estão vazias. As igrejas sim estão vazias. Porque estão sem a presença de Deus. Porque não há mais aquela adoração verdadeira. Agora os púlpitos viraram palco, pessoas disputando fama, disputando dinheiro. E isso afastou a presença de Deus. Mas as pessoas, sim, estão cheias. Elas só precisam buscar. Elas precisam ter essa consciência de que a presença de Deus que está dentro delas tem que ser mantida e tem que ser renovada através da fé delas e da oração e da comunhão com o Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus possa nos abençoar, nos despertar cada dia mais para buscar a Deus e a sua presença e amar ao próximo como a si mesmo. Deus abençoe sua vida.